Guardiã. A Casa Coffee, uma loja de cafés especiais com torrefação própria. Aprecie o melhor café em São Caetano do Sul. Compre pelo WhatsApp 11 97286 8261. A Casa Coffee, cafés especiais. E-Veloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. E-Veloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da E-Veloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. E-Veloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011 4610 0000. E-Veloz. A sua conexão. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts. Jiu-Jitsu, equipe em fight, mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Você já pensou como enfrentar períodos difíceis? Aprenda a mudar os seus hábitos. Inteligência emocional. Reprogramação de mindset. Com o especialista em neurociência e psicologia positiva, Rubens Barreto. Deep Learning Institute. Para você encontrar a sua melhor versão. 011 97721 9483. Deep Learn Institute. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. A Casa Coffee, uma loja de cafés especiais com torrefação própria. Aprecie o melhor café em São Caetano do Sul. Compre pelo WhatsApp 11 97286 8261. A Casa Coffee, cafés especiais. Chegou a hora de São Paulo se juntar ao movimento da economia de água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Cuidar da vida é cuidar da água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Enquanto você cuida da água, a Sabesp cuida de você. Então vamos juntos nos cuidar na época mais seca do ano. Fique de olho na água. E não se esqueça, quando sair, use máscara. Começa agora, Comunique-se com Nelson Miguel e Rico Santana. Orientação, alvará de funcionamento, documentos pertinentes, regularização, dúvidas na área de engenharia e arquitetura. Comunique-se. Boa tarde, começamos agora mais um programa Comunique-se com o engenheiro Nelson Miguel e o empresário Rico Santana. Nós hoje vamos falar sobre o problema que hoje acontece no ABC, principalmente, que é áreas de mananciais e invasões. Semana passada nós estivemos com o Dr. Clayton e por problemas técnicos aí ficou meio curto a entrevista, então nós vamos começar hoje. Dr. Clayton, está nos ouvindo? Sim. Por favor, faça uma apresentação simples para a gente começar o programa, como se fosse o primeiro. Combinado. Boa tarde a todos que nos assistem e nos ouvem pela rádio Guardiã da Notícia. Agradeço o espaço e a oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje, com o Nelson Henrique Santana. Vamos falar um pouco hoje, de um problema que assola aí as grandes cidades, ocupação irregulares e clandestinas. Eu sou advogado, acabei esquecendo de falar meu nome, Cleiton Carrara, sou mestre em Direito Ambiental. Doutor, já teve algumas perguntas que me fizeram durante a semana. Como hoje podemos entender o que são ocupações regulares ou clandestinas? Nelson, eu gosto de fazer uma diferenciação inicial, porque, querendo ou não, as pessoas costumam tratar essas duas situações como sendo a mesma,
mas a gente tem que pensar que irregular é uma coisa e a clandestina já está no próprio nome, ela já vem da clandestinidade, da ilegalidade, tá? Só para fazer uma diferenciação rápida aí, eu gosto de tratar o irregular como aquilo que ao menos se tentou se transformar no loteamento ou se iniciou com uma boa-fé de empreendimento imobiliário ou por algum motivo a gente não conseguiu aí uma aprovação definitiva por algum órgão ou esbarrou em alguma questão impeditiva administrativa, enfim. Pelo menos existiu-se o início de parcelamento de solo com base na lei de parcelamento, a 6766. Já a ocupação clandestina é aquela que ocorre da própria ilegalidade. Pode ser uma ocupação de área até do próprio domínio público, ou uma área de APP que estava lá como uma reserva e as pessoas começaram a ocupar essa área, ou até mesmo do esbulho possessório. Tem dono, tem proprietário, só que as pessoas se acharam o direito de ocupar e estão sujeitos até uma ação civil aí de manutenção de integração de posse dessa área. Então, acho que o que a gente tem que começar a definir um pouco é partir dessa diferenciação, tá? Doutor, me explica um pouco mais para os nossos ouvintes o que seria uma APP, uma área quando se faz o loteamento, seria uma área reservada para uma área institucional. Dá uma explicação um pouco melhor em função de uma invasão. Tá. É assim, como eu disse, né, pode ser que ele esteja numa área já de reserva ou de APP. Quando se institui um loteamento, a própria lei de parcelamento do solo e o Código Florestal ou uma lei municipal já vem e fala, se você vai instituir um empreendimento, certo percentual já deve ficar ou como reserva legal, tá? Ela de 20% a 25%, 30% daquela área, ou as áreas verdes, né? A lei de parcelamento do solo também coloca as áreas verdes de ocupação de cada loteamento. Ou o APP é aquela área de preservação permanente. Essa área nunca vai poder ser ocupada, salvo as exceções do próprio Código Florestal, que eu quero falar mais à frente, que é de interesse social, que a gente vai conseguir enquadrar algumas situações para habitação social. Então, essas áreas de APP já está determinado na lei. Ou ela é uma encosta, ou é uma área que está em torno de 15 ou 50, vai depender do leito da borda aí, do rio, do córrego, e elas não podem ser ocupadas porque decorrem da própria lei. Falou das APP, as áreas verdes, as áreas institucional, e quais são os riscos nesse tipo de ocupação? Vamos esquecer um pouco de área... Como é que eu vou te falar? Área de risco. Vamos esquecer a área de risco. Mas vamos particularizar em função de uma APP, de uma área institucional, uma área verde. Quais seriam os riscos do ocupante, ou as penalidades do ocupante ou do gestor? Vamos mudar o lado, né? Se a gente estivesse falando aí, não vamos falar dos riscos. Então, que os riscos que a gente já sabe, uma área de encosta chove, então deslizamento, além de todo o desequilíbrio ambiental, de céu a esgoto, né? Esgoto céu aberto, a falta de coleta de lixo, enfim. O que pode acontecer? Como eu falei, se a gente pensar nas duas classificações que eu trouxe, como irregular e como clandestina, aquela irregular, de certa forma, ela está na posse porque ela tem que comprovar que existe um início de boa-fé, né? Ela está ali, ela não deve ter conseguido regularizar por um motivo administrativo, um alvará, enfim. Agora, aquela posse clandestina, o próprio nome dela decorre de uma ilegalidade. Então, ela está lá de forma ilegal. E ela pode se sujeitar a qualquer momento de uma ação do poder público para retirada dela. A gente tem enfrentado, hoje não está tanto em voga mais, né, até pela questão da pandemia, e muito aí de se falar no direito à moradia constitucionalmente garantido, a gente não vê mais aquelas desocupações que a prefeitura ia lá, tirava as pessoas e não tinha onde colocar. Mas, enfim, a ocupação que decorre de uma ilegalidade, de uma clandestinidade, como ela não tem nenhum indício de justo título ou de posse, ela está lá de forma ilegal, clandestina, contra a lei, ela pode sofrer a qualquer momento uma retirada. Já aquela que é irregular, ela fica sujeito às ações do Código Civil e do Processo Civil. Qual seria a obrigação do poder público?
Do poder público, eu penso assim, em política pública, tá? Era até um tema que eu trouxe aí para as considerações finais, mas a gente já traz aqui para o começo. Eu penso que a gente está num ano eleitoral e isso tem que vir à tona agora, principalmente da parte dos gestores, né, que vão assumir as grandes cidades aí, pensar que deve-se haver um mapeamento, e, como eu já disse, a diferenciação. Quem está em posse regular tem que ser tratado como irregular e quem está em posse clandestina tem que ser tratado da forma ilegal, da forma clandestina. O poder público tem que fazer um mapeamento dessas áreas e verificar. Ele está em posse irregular? Vamos para o que a lei permite fazer, ou regularizar, ou ver qual é o impedimento administrativo e tentar resolver, tá? Agora, quem está na posse clandestina, ela está em área pública, é área particular, é APP, é uma área de reserva legal? Tá. Só que também a gente tem que pensar que muitas dessas áreas ocupadas clandestinamente, elas já estão consolidadas no tempo, né? A gente pode observar isso, que elas estão consolidadas no tempo. E a gente tem que observar também a vantagem. Se eu retirar essas pessoas de lá, eu vou ter para onde levar? Eu vou causar um dano maior, porque eu vou ter que pegar uma outra área, transformar numa área de novo de ocupação social, de habitação social? Ou será que essas pessoas que já estão ocupando essas áreas já têm ligação de água, de luz? Não seria talvez mais fácil o poder público com esse mapeamento? Essa é uma sugestão que eu trago, uma solução. O poder público mapear essas áreas e transformar em áreas regulares, porque a ocupação no tempo, a consolidação no tempo disso, acaba tornando uma posse de certa forma regular, porque os anos passam, o poder público não faz nada, e aí eu entendo que acaba, lógico que a gente vai ter que avaliar também se não é uma encosta, se é uma APP, porque tem gente que mora na borda do rio, entendeu? Só que também o próprio Código Florestal, né, uma lei aí federal, permite que tenha aí um abrandamento, né, das ocupações em APP ou outros tipos de reserva, se for para habitação, interesse social, e um dos interesses sociais é a ocupação. Doutor, não vou citar o caso de Mauá. Mauá tem uma parte da área que é APP, que como é que eu vou falar, meio ambiente e tudo. Houve uma invasão. Aí nós temos lá, hoje a Sabesp está entrando, fez uma justificativa, o poder público não é devolver, fazer um acordo com a Sabesp para a Sabesp encampar a Sama e fazer o distribuimento de água. Só que nós temos um contrato com uma firma chamada BRK, que é o esgoto. E quando a gente faz uma ligação de água, como essa Sabesp ou a Sama, que é municipal, dependendo do local, é mais fácil de fazer essa ligação. Só que no esgoto, não sendo estatal, não sendo municipal, não sendo estadual, sendo privado, esse caso fica um pouco mais restrito. Você teria alguma orientação de como proceder com isso daí? O senhor está falando no sentido de que a ligação de água ela é estatal e o esgoto não. É privada. Não, só para ter uma noção, quando foi feita a concessão do esgoto, não lembro, 40 anos, há uns 10 anos atrás, um pouco mais, o Mauá tinha um escopo do esgoto, vamos falar, um bolsão de 10 quilômetros. E por um monte de essas invasões, essas irregularidades, passou-se a 15. Só que está no escopo da BRK. Como proceder nesse caso? Para não ter esgoto a céu aberto, de fazer a coleta oficial e não ter mais esse problema de poluição do meio ambiente. É um dos pontos assim que eu ia até abordar, por que se não se para, né, muita a clandestinidade no Brasil? Porque, de certa forma, o próprio, assim, pode até soar mal, mas eu falo que o próprio poder público compactua com a questão da ocupação clandestina. Por quê? Ela começa a perfurar poços nessas áreas, igual o senhor mesmo está falando aí, a própria Sabesp já incorporou a ligação de água, né, pelo jeito dessas regiões. Agora, a questão do esgoto, eu penso que ou o poder público e municipal teria que fazer um aditivo, né, nessa concessão aí, porque ele vai ter que absorver isso, ele não tem como, porque o contrato originário previa só um bolsão de 10 quilômetros, agora você tem 18, 20 quilômetros. Infelizmente, essa questão da ocupação clandestina, ela passa a onerar demais o poder público.
E aí ele começa a absorver essas questões de ligação de água, de luz e de esgoto. Nesse caso, eu não vislumbro de momento uma outra situação, senão poder arcar, o poder público arcar, com um aditivo, uma nova concessão para ampliar a captação de esgoto. Doutor, uma coisa que a gente percebe no grande ABC, a periferia está tendo cada vez mais ocupações, expansão dessas áreas, das ocupações. Como que poderia os governantes resolver isso ou atenuar essas invasões? Seria no sentido de atenuar, cessar, disso não procrastinar. Cessar a gente não consegue. Isso. Infelizmente a gente não consegue, por problema hoje da pandemia, um monte de coisa, o pessoal, salário cortou, gente desempregada. Aí o que acontece? O pessoal que vai querer construir alguma coisa começa a ir para a periferia em função do custo do terreno ser mais barato. E como é que seria isso daí para poder facilitar e melhorar em função do pessoal que está sendo habitado? É assim, se a pessoa está ocupando uma área, é evidente que essa área tem proprietário, né? Alguém está consentindo com esse loteamento ou com esse parcelamento. Eu já tinha falado naquela primeira entrevista da semana passada que uma das ferramentas que surgiu em 2017 para o poder público é a REURB. É uma ferramenta de regularização fundiária de aglomerados sociais, né? Então, é evidente, as cidades têm que se expandir nas áreas limítrofes, né? Não tem como o centro urbano expandir mais, porque ele já chegou no limite dele. Então, as cidades, elas sempre expandem os seus limites e, consequentemente, os limites são áreas de periferia. E aí surgem esses problemas de segurança, né? De meio ambiente, captação de esgoto, captação de água e ligação de luz. Então, o poder público, para ele atenuar isso daí, ele teria que identificar esses proprietários por meio dessa nova legislação que veio em 2017, que é a REURB, o Plano de Regularização Fundiária, chamar o proprietário e falar: proprietário, você consentiu, você comercializou isso daqui, só que você não implementou os instrumentos necessários à lei de parcelamento do solo, que seria arruamento, água, esgoto, que a gente já falou. Teria que fazer como se fosse um termo de ajustamento, não esse o nome, tá? Tem um plano a ser seguido dentro da REURB, que é para trazer a regularização dessas áreas que passam a ser ocupadas irregularmente. Então, poder público, o proprietário daquele lugar que comercializou e o munícipe que tem interesse em regularizar e ter o justo título, eles entram em conjunto para poder regularizar isso aí. Doutor, o senhor sabe muito bem que nessas áreas de periferia, o cara vende e acaba sumindo. Sim. E aí acaba ficando o ônus do problema para os órgãos públicos. Isso tem um jeito de, se for procurar quem é o proprietário que já assumiu, ou teve um monte de problema, não consegue. Isso teria uma regularização, como um órgão público municipal, estadual, proceder para facilitar e agilizar a posse, porque nós temos um grande déficit no ABC de moradia. E esse déficit que acarreta cada vez mais os órgãos públicos ter que construir projetos habitacionais. Isso não seria um fator de poder melhorar e diminuir a quantidade de déficit habitacional? É isso que eu falo. Um dos pontos que eu encontrei na minha pesquisa, que eu desenvolvi durante um período de empreendimentos imobiliários, é que a gente chama de demanda reprimida. De certa forma, o Brasil tem ainda nas grandes cidades, principalmente em São Paulo, uma demanda reprimida por habitação, de forma geral, habitação. A gente conseguiu diminuir muito isso com os projetos Minha Casa Minha Vida, né? Acho que o senhor pode até concordar com isso daí, que o projeto Minha Casa Minha Vida atenuou bastante essas ocupações irregulares, porque se verticalizou, então num curto espaço de metro quadrado, isso conseguiu se ocupar muitas famílias. E aí, voltando ao caso, eu não consigo achar o proprietário. A própria lei, a REURB, permite que o próprio Ministério Público, Defensoria, Munícipe, se acione essas pessoas para essa regularização. Então, evidentemente, também, se o município, ao longo dos anos, consentiu com aquela ocupação, foi fazendo ligação de água, foi ampliando rua, foi consentindo, foi levando isso no decurso do prazo, evidentemente que se não conseguir achar ninguém, a prefeitura vai ter que absorver todo esse empreendimento. Doutor, o senhor que é especialista,
O senhor poderia aprofundar mais isso? Como que o poder público, sem ser municipal, estadual, federal, poderia agilizar para melhorar isso? Principalmente nessas áreas, vamos não falar invasão ou falar clandestina, tentar regularizar. O senhor teria como é que eu vou falar? Uma explicação melhor para dar para esses nossos governantes? Para os governantes, é assim, é lógico que a gente está num espaço curto de tempo, mas a lei ela vem com vários requisitos, entendeu? E um deles é fazer esse mapeamento dessa área, levantar tudo essas ocupações, o que já tem, o que não tem de melhoramento, e a lei ela exige um mapeamento social, ambiental, urbanístico, jurídico de todas essas áreas. Então, é como se fosse um pacto que tem que ser criado para a regularização dessa área. Então, igual eu falei, nada surge se não tiver política pública. Tem que surgir, lógico, do poder municipal. Só que isso daí igual a gente chama, né? Infelizmente, não é coisa assim que vai aparecer para os nossos governantes. Então, acaba esquecendo, né? Vai ficando lá, tá tendo moradia, tá tendo ocupação, tá dando para se resolver, essas pessoas vão habitando e vão ficando lá. Não existe muito um segredo no Brasil, porque a gente ainda está num país totalmente burocrático, legalista, tudo decorre da lei, tudo decorre de um sistema, de um pacto, de um procedimento. Então não existe ainda, eu vou falar assim, como existe uma forma de trazer outras palavras, ou de resolver isso de forma pormenorizada, eu não consigo trazer uma palavra-chave aqui e falar assim, não, isso vai ser resolvido disso, disso, disso. Porque, como a gente costuma falar, né? No direito, tudo depende. Se você falar para mim, tem como regularizar uma área irregular, uma clandestina? Depende, a gente vai ter que analisar. Se a irregularidade é administrativa ou se é uma ocupação ilegal, então tudo depende. Algumas vezes eu falo aqui, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um mapeamento, vamos fazer isso. A gente chega lá, um proprietário fala, não, mas aqui está tudo ocupado ilegalmente porque eu sou o proprietário dessa área e nunca recebi para essas pessoas estarem aqui. Então, é caso a caso. Eu estou falando aqui do interior, precisava aprofundar, a gente pode até fazer o seguinte, um outro debate, não sei, um outro dia, me mandem a questão do ABC, eu faço um levantamento da área, vejo como que é, como que não é, e a gente bate um outro papo específico para a região que o senhor está apontando. Doutor, explique um pouco mais essa lei que o senhor está tanto comentando, da regularização. Explica um pouco mais para os nossos ouvintes, fazendo favor. Vou até abrir ela aqui, para a gente falar da regularização. O pessoal que também está pensando em lotear, fazer um negócio, às vezes, por baixo dos panos, explica tudo o que o município pode saber, desde a compra até o poder de punição para quem vende irregular. Sim. Vamos falar em duas vertentes agora, né? De quem está pensando em lotear e quem está pensando em comprar. Quem está pensando em lotear, primeiro, é o requisito básico que o loteador hoje tem que cumprir, é a lei de parcelamento do solo. Tá? Ela vai pôr os requisitos dos arruamentos, da infraestrutura básica. E lembrando, esse é um grande problema brasileiro. A pessoa tem uma área lá e ela acorda amanhã com vontade de lotear. Aí ela chama 3, 4 pessoas, 3, 4 colegas e fala, vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso aqui em lote. Aí eles passam a máquina lá de terraplanagem, colocam lote 1, 2, 3, 4, quadrão B, C, D e começa a se lotear. Não é assim no Brasil. Nós temos uma lei, a Lei de Parcelamento do Solo 6766, que fala, antes de se fazer um loteamento, tem que fazer o arruamento, colocar água, esgoto, iluminação pública e tem que se fazer um estudo, porque não adianta fazer um loteamento hoje afastado 30, 40 quilômetros da região central. Por quê? O poder público vai ter que absorver depois coleta de lixo, transporte público, transporte escolar, saúde, posto de saúde, médico, enfim, N outros questões sociais que o poder público vai ter que absorver. Tudo isso hoje tem que ser levado em conta para fazer um empreendimento, além de que ele tem que cumprir todo um estudo de impacto ambiental. O que ele vai gerar de lixo, de esgoto, de fluxo urbano, de trânsito. Então, tudo isso hoje tem que ser feito. Infelizmente, vamos supor assim, a minoria no Brasil cumpre isso hoje, né? A gente pode observar aí que as grandes cidades evoluíram e a gente não teve todos esses estudos, e aí a gente, infelizmente, chega no que está hoje, né? Qualquer chuva que dá se alaga tudo,
qualquer acidente, qualquer coisa que para 5 minutos gera um congestionamento de 20, 30 quilômetros, é porque as cidades elas não acompanharam essa evolução ou até mesmo não cumpriram esses requisitos. Agora, a gente passando para o outro lado do município. Igual o senhor falou, no momento que a gente está passando hoje, muito difícil as pessoas, a questão de habitação social, elas procuram hoje um baixo custo. Então, é comum a gente observar anúncios de lotes a partir de R$500, R$600, venha para casa própria. E as pessoas hoje, todas elas têm a questão do sonho da casa própria, né? Isso daí virou um sonho e todo mundo quer ter sua casa própria. Até a mídia tem investido nessa questão, saia do aluguel e pague a parcela como se fosse seu aluguel. Só que, infelizmente, os cidadãos de bem não têm essa noção jurídica, né, de observar se esse loteamento está regular, está irregular. O que o munícipe, primeiro, ele tem que observar, se aquele empreendimento que ele está comprando tem uma autorização na prefeitura para ser comercializado, ou se o lote que ele está comprando, no mínimo, tem uma matrícula individualizada, porque se faz muito associação ou clubinho, e aí todo mundo vira condômino de uma área, que isso também é ilegal no Brasil. Só aproveitando para fazer um parênteses aqui, as leis prescrevem também crimes para quem faz em loteamentos não observados os requisitos da lei. Tá? E no caso do munícipe, ele tem que observar esses requisitos, no mínimo, né? Mínimo de questão aí contratual. Observar se aquele loteamento está aprovado na prefeitura, se a pessoa chega lá para ver, mas não tem água, não tem luz, como eu vou conseguir ligar isso, entendeu? Aqui no interior já aconteceu muito, a pessoa já comprou lote que depois ela não consegue ligar água e luz, entendeu? Então ela tem que observar isso, está aprovado na prefeitura, existe uma individualização da matrícula desse imóvel, as pessoas que estão loteando não têm pendências administrativas, financeiras e penais para eventualmente um dia esse loteamento sofrer alguma sanção por parte dos loteadores, entendeu? Essas são, assim, alguns pontos primordiais que devem ser observados tanto para o loteador quanto para o munícipe. Vamos tratar de um outro problema maior. A penalidade para o loteador. Penalidade? É isto. Porque o que a gente vê hoje, que às vezes, nem o senhor falou de uma associação, um condomínio, mesmo sendo feita a associação, um condomínio, você vai pegar uma área menor, desmembrar não, dividir em lotes menores e o pessoal entra para fazer um condomínio. A água é a mesma coisa, esgoto é a mesma coisa, iluminação é a mesma coisa. Às vezes pavimentação não tem, só tem um arruamento. E o cara acaba vendendo e some. E acaba, o comprador acaba tendo um problema maior de tentar desmembrar. Eu sei de casos que aconteceu em Suzano, que é próximo à nossa região do ABC. O cara pegou uma área maior e dividiu em chácara. E acabou vendendo. O pessoal comprou, construiu e não consegue hoje ter, não digo a matrícula, mas ter um imposto individualizado, ficou numa área maior. Isso não acarreta mais prejuízo para a prefeitura? Em que sentido? Se você tem uma área maior, não habitada, é um valor de imposto. Quando você desmembra ou você divide em lotes menores, dentro de uma parcela que naquela região ou de chácara, de terrenos urbanos, você tem uma área menor que você possa desmembrar. Isso daí não facilitaria as prefeituras para uma arrecadação maior? De que sentido? Se você tem uma área grande, 10 mil metros, você tem um imposto. Aí você divide em 10 lotes de 1.000 e tem a construção. Esses 10 lotes de 1.000 não acarretaria um imposto maior para a prefeitura receber e nisso daí fazer algumas benfeitorias? Isso daí não seria um jeito de, junto com o Ministério Público, melhorar esse entendimento? Porque senão fica lá encravado, a prefeitura recebe de uma área maior, não consegue desmembrar, não consegue fazer um monte de coisa. Isso não facilitaria? Sim, era um dos pontos que eu ia falar, acabou passando batido já no começo do nosso Por isso nós estamos numa segunda vez fazendo uma entrevista com você para os pontos que passou, para a gente poder explicar mais para os nossos televidentes. Eu lembrei aqui agora, era um dos pontos que eu ia falar. Eu lembro que eu já nesse diálogo eu comecei mesmo falando, né? Seria talvez essas áreas ocupadas no tempo
a prefeitura absorver isso daí e passar a cobrar IPTU, porque é uma questão seguinte, a área clandestina não tem arrecadação do imposto territorial. Esse é um dos grandes problemas, entendeu? Como ela não tem arrecadação, a prefeitura não tem vontade de investir naquela área. Então, a partir do momento que a prefeitura chama para si também a questão de regularizar, o município também tem que saber que com os melhoramentos ele vai ter uma contrapartida, mas ele vai também ter um ônus, que é o pagamento do IPTU. Só que, de outro lado, isso gera arrecadação para a prefeitura, para poder também gerir a questão urbanística municipal. E muito se tem feito, né, igual eu tinha falado, faz muito clubinho ou paga uma área. O que mais tem no Brasil? As pessoas loteiam áreas ainda em área rural. Elas não urbanizam, porque o imposto territorial urbano é mais caro que o rural, é evidente, e as pessoas começam a lotear áreas rurais, né? Isso ainda tem bastante no Brasil. Aqui na minha cidade aconteceu bastante. E falando um pouco agora nessa situação em Ministério Público, o que tem acontecido? Os prefeitos anteriores, vamos dizer, de certa forma, consentiram expressamente com essa situação, porque, de certa forma, chegou ao poder público municipal, local, que havia-se um loteamento naquela região. E por que a prefeitura não barrou, não interditou, não fez nada? Então, o Ministério Público começou a chamar o munícipe, o loteador, o munícipe, e até mesmo os prefeitos, né, no caso, que consentiram na época a aprovação desses início de loteamentos ilegais ou irregulares. E aconteceu um caso recente aqui na minha cidade, da qual o Ministério Público, por meio de um TAC, que é Termo de Ajustamento de Conduta, fixou que o município deve fiscalizar, o loteador deve fazer, só que em contrapartida o município vai ter que, lógico, pagar o IPTU, as obrigações dele. Por quê? Foi instituído um loteamento aqui sem observação nenhuma das leis de parcelamento do solo em área de APP. Só que o que aconteceu? Ele convalidou, não tem mais como desfazer. Todo mundo já construiu suas casas, já fez arruamento, já está com ocupação praticamente pacífica já. Doutor, só um parênteses. Agora chegou o nosso co-entrevistador, Rico Santana, acabou de chegar. Ele estava no trânsito, vamos dar uma desculpa para ele, que hoje é sexta-feira, o trânsito é muito ruim. Prazer em vê-lo e ter com você novamente. Rico, por favor. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde. Doutor, é um prazer tê-lo aqui conosco, sempre. Doutor, por favor, agora continua. Sim, a gente estava falando aí no termo de ajustamento de conduta, né? A questão do Ministério Público, munícipe e prefeitura, né? Município. Aconteceu um caso, então, que esse loteador vai ter um prazo de 4 anos para dar regularidade a esse empreendimento. Vão ser divididos tudo nas matrículas individualizadas e o município vai ter que aceitar o pagamento do IPTU. Só que, em contrapartida, ele vai ter que fazer as questões ambientais, urbanística, de energia, água, luz, tudo. Esse foi um ponto porque o Ministério Público, ele é o fiscal da lei, né? Então ele tem a obrigação... Mas, doutor, só um parênteses. Se o Ministério Público é o fiscal da lei, quando já está consolidado isso, não teria que intervir o Ministério Público em função do meio ambiente e ajudar o coitado que comprou, ou aquele que de boa fé que comprou e está sendo penalizado por um negócio que não foi problema dele. Agora todo mundo fala em função da pandemia. Conheço gente que perdeu emprego, salário cortado. Cada vez mais o pobre vai ficar mais pobre e o rico mais rico. E nessa parte, não o rico aqui que está presente com a gente, Rico Santana, mas não fica ruim o penalizar esse coitado que com um pouco de dinheiro, sacrifício, comprou, construiu a sua casa, não terminou, não rebocou, entrou para dentro. O Ministério Público não teria que ter um Ministério Público do meio ambiente a nível de Estado e tentar, que nem o senhor comentou, caso a caso, como é que eu vou falar? Caso a caso, vai. Cidade a cidade e tentar resolver isso. Qual seria a saída para terminar, não digo terminar, mas regularizar o que já está consolidado? Doutor, eu queria dar uma parte também, aproveitando a deixa do Nelson. Nós temos esse problema no Brasil inteiro, né? Mas aqui na nossa cidade, no nosso entorno aqui das cidades, é muito grande. O senhor não acha que teria que vir um projeto do governo do Estado regulamentando essas áreas que já estão consolidadas a ocupação e
hoje, com a tecnologia que nós temos, a gente monitora cada metro de área em qualquer lugar do mundo. E proibir e coibir de forma fiscalizatória para que não tenha... Penalizando. Não tenha mais invasões, mas que quem está consolidado, está consolidado. A gente já tinha comentado, né, Nelson? A gente tinha começado a falar da questão de como estancar a questão da clandestinidade, a questão de política pública de mapeamento. A gente já tocou mais ou menos nesse ponto, Rico, antes no diálogo inicial. O que eu tinha falado? Que tem que ter essa política pública de mapeamento, tá? Como você falou aí, lógico, hoje a gente tem drone, imagens de satélite de alta definição, tem que começar a se identificar isso aí. Quem são esses proprietários? Ou está surgindo uma ocupação clandestina? Por quê? Por demanda reprimida de ocupação social? Ou é loteador com má fé, que quer ter vantagem sobre isso, entendeu? A gente tem que observar o caso a caso. No caso que você tinha falado, Nelson, do Ministério Público, não há uma penalidade no termo de ajustamento de conduta pro munícipe para aquele proprietário que comprou. Quem assume um termo de ajustamento de conduta é o loteador, no caso, se é possível identificá-lo, né? No caso, se é possível identificá-lo. Geralmente, esses loteamentos, o termo de ajustamento de conduta, ele é positivo, ele está certo quando ele está no início, né? Não adianta a gente pegar aí um loteamento que está consolidado há 20, 30 anos. Aí eu volto naquela questão. Ele está há 20, 30 anos consolidado, o poder público, se não tiver proprietário, não tiver mais nada, o loteador ele vai ter que começar a absorver esses empreendimentos. Agora, se ele está no início, né, que a gente fala aí, a gente vê muita faixa, oferta de loteamento, de lotes a partir de R$500, R$600 em 100 parcelas, ainda num período de 5 ou 6 anos, o loteador vai estar recebendo essas parcelas. É hora de chamar ele e falar, ó, amigão, você fez um negócio aqui totalmente irregular, você tem dinheiro para receber, você está recebendo, então é melhor você fazer a sua parte antes que você suma daqui. Então, por isso que esses termos de ajustamento de conduta, eles surgem nos começos de loteamento, ilegais ou irregulares que não observaram os requisitos de parcelamento do solo. Para aquela pessoa que está lá, fez o barraco dela 2 cômodos, não rebocou, caiu para dentro, já colocou um cano que está soltando o esgoto em não sei aonde, mas está soltando a céu aberto, essa pessoa, de início, ela não tem uma penalidade, por isso que o Ministério Público, geralmente o promotor de urbanismo da comarca, da circunscrição, fala, loteador, se você não fizer, o poder público ele vai ter que intervir, e quem vai ser o prejudicado é o proprietário, entendeu? Depois, uma eventual ação de progresso desses proprietários contra as pessoas que venderam, né, os loteadores, não vai gerar em nada na esfera da justiça, né? Doutor, mas a gente já vem numa história, a história de invasões e assim vem vindo o nosso país, nosso estado, hoje é insolúvel, porque é a máquina de moer água, né? Então a gente propõe, a gente sabe o que tem que fazer, mas a caneta é do governo, né? O governo do estado poderia resolver isso, podia hoje fazer uma anistia a quem está hoje e resolver, porque não tem um outro caminho de resolução que não seja a gente com o governo participativo. Sim. Até uma questão aqui no interior de Bauru, a gente está passando por isso, é uma disposição tanto constitucional, né, da Constituição de 88, quanto da própria Constituição estadual, que deve se observar o plano diretor. É um ponto que agora me veio à cabeça aqui, eu não sei qual que foi a última revisão do plano diretor de vocês, seria mapeamento dessas áreas. Aqui em Bauru está sendo mapeada todas as áreas que são clandestinas, loteamentos que foram instituídos e estão na situação irregular, lotes vazios, foi feito um mapa de sobreposição pelo Google de áreas vazias, de áreas irregulares, situação clandestina, situação periférica, porque o plano diretor, juntamente com a revisão da lei de ocupação e uso do solo e zoneamento urbano, vai absorver, de certa forma, essas questões. E essa semana o Poder Público Municipal aqui de Bauru está entregando um loteamento que era uma ocupação social, está entregando casa a casa o justo título, a regularização dos proprietários, os possuidores, né, que estão sobre esses lotes, e eles vão passar a ter matrícula, título aquisitivo, no seu nome, tudo certinho.
por meio já de uma iniciativa do poder público, né? Então, uma resposta, isso é sensacional, Nelson. Isso seria o maravilhoso, né, Nelson? Que nem ainda estava comentando um pouco antes de você chegar, nós temos um déficit habitacional muito grande. Sim, claro. Você vai tirar, que nem o doutor falou, você vai tirar o cara já consolidado de uma invasão ou de uma área ocupada, ou de uma área irregular, que seja o termo técnico que for, para pôr numa área certinha, bonitinha. E aquela área que já foi invadida, o cara sai, entra alguém no lugar. Sim. Não é mais fácil acabar com isso? O que seria acabar? Fazer no mínimo possível de regulamentar. De vida para o cara que está lá. Claro. Água, luz, esgoto. Ficaria um pouco a desejar em questão de saúde, por quê? Se tem uma invasão, ele vai mais próximo onde que teria uma escola, um posto de saúde. Não tem jeito nessas invasões você fazer uma escola, um posto de saúde. Então acarretaria um pouco mais de sobrecarga próximo. Mas isso acabaria muito com o déficit habitacional. Doutor, eu ouvi um comentário essa semana, semana passada, não lembro direito. Mauá tem uma área restrita em função de meio ambiente, essas coisas. Nós temos a bacia do Goió. Essa bacia do Goió é uma área que não poderia ser loteada, um monte de coisa. Só que essa bacia do Goió é um afluente do Tamanduateí. Sendo um afluente do Tamanduateí, ela não vai para Billings. Ela vai para o Tamanduateí. Eu vi um comentário que sairia da área de manancial. Isso também não ajuda muito fazer essa revisão de manancial. Por quê? Como você tem um córrego, um riacho, que não deságua no Tamanduateí, está indo para um outro rio, que é o sentido contrário. Isso não ajudaria também a diminuir o déficit? Aí, em vez de ter uma área de 10 mil metros, não vou dizer de 10 por 25, 250 metros, mas uma área um pouquinho maior, e a periferia, aquele negócio da periferia. O terreno já é mais barato, o cara constrói. Isso não ajudaria também? O problema, Nelson, é que assim, a gente fazer uma revisão hoje de área de APP, porque, igual o senhor está falando, algumas vezes a ocupação já está na área limite, né, do APP. Se a gente faz uma revisão, diminui de novo essa área, faz uma medição, e eventualmente diminuiu a borda dos rios, aí, dos afluentes, da onde está recebendo essa água. Se você diminuir a borda, essa ocupação adentra um pouco mais. Só que a gente sabe que a borda não é sempre a que é usada. Sempre está um pouquinho mais para dentro. Quando você vai permitindo, quando você vê, a ocupação irregular já está próximo à bacia ou à captação, entendeu? Então, eu como questão ambiental, eu não recomendaria adentrar em área de APP, fazer uma revisão. Porque eu penso assim, é igual a gente fala, né? Tem que limitar 30 metros, por exemplo, o rio, o primeiro requisito lá do Código Florestal. Isso é no papel, né, doutor? Oi? Infelizmente é no papel, né? Entendeu? A gente fala, tem que respeitar 30 metros. Quando a gente já vê, já está com 5, não está com nenhum, entendeu? Se vier um novo Código Florestal, se daqui 20, 30 anos, e falar que é 5 metros, a pessoa vai fazer uma casa em cima do rio, o rio vai passar por debaixo dela. Entendeu? Quanto mais a gente afrouxar ou expandir em áreas de limite de borda, a gente sabe que a casa está construída no limite, mas a pessoa está jogando um lixo por cima, já está passando um cano no lugar. Eu acho que uma das propostas, eu acho que nosso papel aqui, o Nelson principalmente, que tem uma vasta experiência na área, seria aquele de a gente propor. Eu acho que agora a gente tem que começar a buscar, agora nas eleições, isso é muito importante, está vindo as eleições municipais, é o momento da gente se fazer presente e buscar os segmentos que vai trazer resoluções para o nosso município. Eu acho que neste momento, o que poderia fazer, tem áreas invadidas que vale muito dinheiro. Então, fazer uma desapropriação social e ofertar para o empresário que tem interesse em construir naquele local, desde que ele construa um prédio ou casas sociais em outro local. E oferte para essas pessoas que estão sendo removidas dali, de um alto valor, para um local de um valor mais baixo, mas que a pessoa vai receber a casa própria pronta, e o ganho que o município terá será muito grande, porque além dele construir naquela área mais valorizada, ele vai levar esta pessoa que está aqui numa invasão para um local próprio,
que será de propriedade dele. O que você acha, doutor? A gente tinha comentado já no início do diálogo, estamos em ano eleitoral, né? Sim, importantíssimo. Prestar atenção aí no que os governantes que vai assumir as próximas gestões aí, quais são as propostas. Dentro das propostas dele, algumas estão falando em regularização. Ó. Só para a gente voltar um pouco no assunto lá daqui do município, eu consegui achar a notícia de agora. Foram beneficiadas 950 famílias e elas estão nessa região há mais de 30 anos nesse tipo de ocupação. E foi o primeiro projeto de regularização fundiária que foi da Lei Federal de 2017 da regularização fundiária, urbana fundiária. Então, a lei veio porque era um momento que precisava, e a gente já vê que está dando certo. O Bauru é um exemplo disso, entendeu? 950 famílias saíram de uma situação, estavam há 30 anos numa situação de clandestinidade ou ilegalidade, e hoje elas estão recebendo título na sua casa, falando, olha, isso aqui é de você, você é o proprietário, e daqui para frente você pode fazer o que você bem quiser, vender, alienar, enfim, o que você pensar. Então, tem-se meios para se fazer. Acho sensacional a proposta. Acho sensacional mesmo. Isso aí teria que estar na mídia, para mostrar que 900 e poucas famílias saíram de uma área irregular e vai ter seu título de propriedade. Qual a coisa mais bonita que você tem hoje? Você poder receber, sou da moda antiga, uma carta no seu endereço. Eu vou dar um exemplo agora para o que está acontecendo neste momento. Porque o mundo está num momento atípico com a pandemia e com o vírus, mas que não é uma novidade e que não será a última vez. Tá? Que a gente vai ter uma pandemia, é bíblico, né? Sem falar que é bíblico, o histórico, o ebola, o sarampo, são doenças que já mataram. Neste momento tem muita gente perdendo seus imóveis que estavam alugados, que estavam alocados, que não conseguiram pagar, que perderam seus empregos. E a dificuldade, meu pai sempre me falou o seguinte: você pode ter muita dificuldade, mas se você tiver um teto sobre a sua cabeça, você consegue se virar para comer. Né? Mas se você estiver na rua, aí a situação vira desesperadora. E é o que está acontecendo aqui em São Paulo e no estado de São Paulo. Eu tenho visto, a gente anda muito pela rua, né? Então eu tenho ficado muito triste com o que eu tenho visto no dia a dia aí. Porque a situação, a cada dia de pandemia, que as pessoas falam, fique em casa, tá bom, tá todo mundo tentando se ficar em casa, né? Mas as contas chegam, hoje não é mais conta, é a fome. A fome está batendo nas casas das pessoas e de todo mundo, não tem mais, a pandemia não tem classe média, classe alta, classe pobre, não, é uma doença que ela unificou as classes, ela pega todo mundo, ela mata quem tem dinheiro e quem não tem. Então é um momento muito difícil que o país está passando, e São Paulo também. Então eu acredito que a casa própria é fundamental na vida de uma família. Rico, tanto é que a garantia, né, a habitação, a propriedade está garantida já no artigo 5º, nos incisos e no artigo 6º, né, e aí, gente, de certa forma, essa demanda reprimida por habitação, ela foi, não vou dizer assim, lógico, 100%, senão a gente teria resolvido essa questão de ocupação irregular no Brasil. Mas os projetos de Minha Casa Minha Vida, de verticalização de moradia, ele veio para, de certa forma, suprir essa questão da moradia, do sonho da casa própria, de ter um teto, entendeu? A gente tem visto muito isso, e muitos brasileiros aí que ganham até um salário mínimo conseguem hoje ser beneficiados pelo Minha Casa Minha Vida, acho que é faixa 1, salvo engano, e consegue hoje se beneficiar de um projeto social para ter sua casa própria e pagar durante 30 anos, entendeu? Eu acho que, igual você falou, é fundamental hoje, o resto a gente consegue dar um jeito, né? Doutor, agora, dia da notícia, tem um desafio para te levar. Nós vamos colocar à disposição alguns casos que tem aqui em Mauá, para que a gente possa levar para o senhor uma possibilidade de resolução, da gente estudar os casos
e ofertar uma solução. O senhor se dispõe a fazer um atendimento aqui através da Guardiana Notícia do ouvinte interessado que ligar aqui para a gente? Não é só Mauá, doutor. Vamos particularizar o ABC, porque Mauá é uma das cidades, junto com Diadema, um pouco mais... como é que eu vou falar? A classe mais... Não digo mais baixa, mas a classe comercial. São Caetano não existe isso, Santo André e São Bernardo têm um poder aquisitivo maior. Mauá e Diadema seriam as cidades mais, não digo prejudicadas, teriam mais. O senhor poderia ajudar a gente em questão de, não digo resolver, mas orientar. Orientar, dar uma assessoria, encaminhar. Sim, Nelson e Rico, ouvintes da Guardiã, posso fazer esse auxílio, tá? Desde que dentro dos limites éticos da OAB, para quem está ouvindo a gente. Então, a gente não pode fazer uma captação do que a gente faz, entendeu? Aí claro. A gente volta a conversar, assim, eu posso auxiliar, porque de toda forma que eu falo, o direito, né? A gente não está aqui só para eventualmente litigar, judicializar tudo que a gente vê. Eu falo que, assim, a questão do juramento que a gente faz lá quando recebe a carteira, eu tenho essa sensação, que é igual quando o médico faz de salvar a vida, eu me sinto no compromisso do conhecimento que eu tenho, de um mestrado que eu fiz na questão ambiental, urbanística, de desenvolvimento, de poder ajudar também. Você imagina aquela família que está numa situação que está para ser removido de uma ocupação, alguma coisa, o que puder fazer dentro dos limites de atuações éticas, eu me comprometo aqui aos ouvintes da Guardiã. Eu quero dizer ao ouvinte que normalmente a gente conversa a pauta antes. Esse convite foi feito de surpresa, eu te agradeço, sei da tua capacidade de trabalho e da pessoa, do ser humano que você é, então, de antemão, Nelson, vamos agradecer o Dr. Cleiton. Obrigado pelo senhor. A semana passada nós tivemos um problema, o senhor teve a boa vontade de hoje também dar essa explanação excelente para os nossos ouvintes. Eu que agradeço, igual eu estava falando, né? Eu não quero ter o conhecimento só para mim, o que eu puder levar para a população, para o munícipe, se puder ser útil aos ouvintes da Guardiã, estou disponibilizando os conhecimentos para ajudá-los. Agradeço a Gabi pelo espaço oportunizado aqui na Guardiã da Notícia, Rico Santana, que me apresentou para esse momento, e o Nelson e a todos os ouvintes novamente. Está sendo muito bom falar com vocês e estou disposto e estou aberto também a novos diálogos, a novas pautas daqui para frente. Nelson, a nossa pauta de hoje terminou, não? Terminou, doutor. Dá tempo da gente fazer mais uma perguntinha para o doutor? Pode. Uma colocação? Cleiton, doutor, eu tenho acompanhado muito a história das queimadas, né? Você vê que nos Estados Unidos queima cidades inteiras, mansões. Já não tem mais limite lá, né? Não tem como combater o fogo. Hoje eles esvaziam a cidade e o fogo pega a cidade inteira. Uma coisa assim que eu tenho visto alarmante e assustadora. Por que a gente não está nesse pé? Porque a gente ainda tem muito verde. Mas não seria uma lei federal onde o fazendeiro, porque hoje a queimada é benefício, a queimada de hoje é o pasto de amanhã, tá certo? Não seria o governo criar uma linha verde, onde se queimasse aquela área, o responsável se veria obrigado a reflorestar aquela área? O senhor não acha que se criasse uma linha verde na Amazônia, uma linha que tirasse, ia ser uma linha imaginária, mas que separasse a floresta da área das fazendas, resolveria o problema? Tendo na minha particularidade que não, porque a gente tem que analisar toda a esfera legislativa, né? Então, por exemplo, a Amazônia, a lei da Mata Atlântica, a lei do Cerrado, além de tudo isso, a gente tem que analisar biomas, né? Então, por exemplo, São Paulo, bioma de Cerrado, de Mata Atlântica, de Encosta, Cada cidade tem a sua peculiaridade. Então, além de ela ter uma lei federal para preservar aquela questão verde, ela tem a questão de bioma e código florestal, que você pode suprimir o que você não pode, além da lei de crimes ambientais.
Mas não funciona, doutor. Não funciona. Não, é papel. É papel. O que acontece é o seguinte: a área, a valorização da área que está sendo queimada é muito menor que qualquer multa. Então o cara toca fogo. Pegou fogo, queimou 5 cidades de São Paulo, por exemplo, o tamanho de São Paulo, queimou 2 cidades aqui, está tudo certo. O cara paga uma multa, ano que vem virou pasto. É insolúvel, é uma máquina de moer água. Então, se não houver uma legislação efetiva, que aquela área não vire pasto, fique parada numa condição de reflorestamento, não vai acabar nunca isso. Ô, doutor, só um adentro. Há uns 10 anos atrás, um pouco mais, eu morei no Acre. E ia de avião, dependendo da queimada que tinha no Mato Grosso, Cuiabá, até Rio Branco dá 1.500, 1.600 quilômetros. O avião não descia. A queimada era tão fechada que não descia. Isso é um comentário passado. Hoje, o Ministério do Meio Ambiente não está meio a desejar em função disso que o Rico comentou? A gente teve aí algumas passagens, de certa forma, não tão boas, né, do nosso ministro Ricardo Salles, que até soltou uma frase lá, né, onde passa boi, passa boiada. Infeliz, né? Infeliz, mas real. Doutor, sabe qual que é o problema hoje? É que é assim, não pode se falar a verdade, né? O que falou é verdade. É fato. O que passa boi, passa boiada, né? Um de cada vez, mas passa. Então, tem que ter a caneta tem que resolver. Não dá mais para ficar tomando pau do mundo inteiro, que nós estamos botando fogo na nossa floresta, e não ter uma caneta que resolva. A caneta tem que resolver, né? Tampando só com a peneira, né, doutor? E outra, assim, alguns podem aí julgar, falar que na questão ambiental, que como ambientalista eu devia estar falando outra fala, mas assim, a gente se deparou no momento de pandemia, né? Passamos momentos mais críticos, acho que da história mundial, em março e abril. E a gente identificou que o único setor que cresceu e que continuou movendo a economia é o agronegócio. Sim, então, com certeza. Então a gente vai lá e fala, não, o agro desmata, o agro coloca fogo, o agro cria boi, o agro planta soja, o agro naquilo lá. Só que assim, a gente ficou em casa de 3 a 4 meses e continuou chegando alimento em casa. E a gente nunca parou para pensar que esse alimento está vindo de uma área explorada. Entendeu? E aí a maior parte do PIB brasileiro ainda é mantido pelo agronegócio. Então, o Brasil tem muito a ser explorado. Se a gente olhar o Google Maps, a gente consegue ver muito isso. Um instituto que é interessante, que eu sempre gosto de falar, até quando a gente vai litigar num processo judicial, é por que não se faz uma compensação ambiental? A lei de compensação é tão complicada. Por exemplo, eu tenho um fazendeiro, ele quer usar 100% da fazenda dele. Por que ele não, a lei, ou até uma canetada, igual o Rico falou, ele não autoriza ele ir lá e reflorestar, por exemplo, um sistema de captação de água, ou reflorestar um lugar que pegou fogo, entendeu? Alguma outra coisa do tipo. Tem que criar esse mecanismo. A gente avançou-se muito no tempo, né? Nós estamos em 2020, veio uma pandemia que ninguém esperava por isso, os tempos são outros, a população é outra, as pessoas são outras, a tecnologia é outra. E a gente continua com lei que é de 2012, o Código Florestal que era de 65 foi agora mudado, né? Em 2012, a lei de parcelamento do solo é de 79, a lei de crimes ambientais é de 98. Doutor, então, o senhor tem que entender o seguinte, lembra que nós aqui estávamos falando da eleição? A eleição, caros ouvintes, tenham a própria certeza, o que resolve um problema irregular é a eleição. Eles têm um grupo ruralista, que é um grupo muito forte e defende o segmento. Não, entendeu? Os ambientalistas é meia dúzia. Você está entendendo que tem a caneta. Então, agora, o que nós temos que fazer agora para votar? Verificar quem serão nossos líderes e representantes e votar direito. Doutor, só um pitaco também. Quando foi feito o Rodoanel a priori seria um anel viário, seriam 80 quilômetros. Depois, por demorar o tempo, passou a 160 quilômetros. Nesses 160 quilômetros, alguns locais tinham que fazer a compensação ambiental na nossa região.
que é o trecho sul. Isso daí, que vem para Mauá, que é no ABC o trecho sul, e o Mauá já é o trecho leste. Isso daí, na compensação ambiental, passaram por cima. Quem anda por Rodoanel tem locais lá que teria que ter uma compensação ambiental e não foi feito. Isso daí também o próprio Estado também não ajuda nessa parte. O Estado não cumpre com a própria obrigação dele. Esse é um dos grandes Isso, problemas. o próprio Estado não cumpre com a própria obrigação. Quer dizer, ele dá margem à dúvida para os outros. Diga. Lembra que a gente comentou umas 2 semanas atrás? Eu falei, aonde tem viaduto, onde tem rodoanel, o que acontece embaixo? Não lembro qual foi o... Não lembro. Eu falei assim, olha que engraçado, né? Eu não fui em nenhuma cidade até hoje do Brasil, que é onde foi feito o rodoanel e viaduto, aonde implementou as partes embaixo do favela. Verdade. Viraram invasões. Viram invasões no seu entorno. Verdade, fato, como eu lembrei. Eu gero um impacto urbanístico daquilo lá, de mobilidade, movo população, faço desapropriação. Só que as concessionárias que fazem o poder público não faz a parte dela, né? Por que não se urbaniza, não se transforma, não coloca, por exemplo, órgãos públicos nessa região, não faz isso. Então acaba ficando essa situação periférica nos entornos. Doutor, eu estendi um pouco o programa por causa do meu atraso, quero pedir desculpa a todos, vou pedir para você fazer suas considerações finais e eu prometo não atrasar na próxima semana. E agradecer mais uma vez a sua boa vontade de estar junto com a gente, doutor. Muito obrigado, viu, doutor? Rico, na semana que vem a gente começa, eu estive, né, desde as 14 horas aqui, a gente vai relevar esse atraso seu. Obrigado, muito obrigado. Coloco à disposição novamente aos ouvintes da Guardiã da Notícia, Nelson, Gabi, Rico, agradeço a oportunidade imensa de estar aqui compartilhando o conhecimento com vocês e com os ouvintes. E para encerrar, gostaria de deixar um aviso para as pessoas baixarem o aplicativo da Guardiã da Notícia, que agora está disponível na Play Store, é só procurar lá, a Guardiã da Notícia. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, viu, pela sua atenção. E quero dizer aos ouvintes que nos ouviram nesse programa de hoje, que mandem os seus problemas para cá, porque já temos o doutor à disposição para defender alguns casos que sejam viáveis à resolução. Mais um programa Comunique-se, aguardando a notícia. Música e informação na palma da sua mão. Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia.